Olá pessoal, hoje à tarde, Rádio Bandeirantes, Sérgio Boas, Marcelo Salzano e eu tivemos a oportunidade de entrevistar o presidente Romildo Bolzan Júnior do Grêmio, que foi esclarecedor. Eu gosto demais de conversar com o presidente Romildo, sempre que a gente tem oportunidade, e hoje no Esporte Notícia da Rádio Bandeirantes a gente teve uma oportunidade de uma conversa franca, uma conversa aberta, uma conversa onde os fatos são esclarecidos, sem nenhum tipo de história, senão a verdade dos fatos. E é muito importante que a gente fale bastante sobre isso. Eu considerei esclarecedora a conversa com o presidente Romildo, que começa da seguinte maneira: o enfrentamento de uma guerra. Essa é a ideia do presidente Romildo com relação ao momento. Por que ele está falando isso? Porque, de fato, o momento é de dificuldade e atitude, disse o presidente Romildo quando se referia à parada em razão do episódio do coronavírus. Fez alguns pontos que eu anotei aqui para poder passar para vocês, está aqui o papelzinho, que eu anotei exatamente o que ele falou. Grêmio vai modular os próximos 3 meses. E por que modular? Porque isso é que vai determinar o futuro. Ninguém tem ideia do que vai acontecer do ponto de vista de finanças. Se tem claramente o que vai se perder nos primeiros 45 dias, mas não se tem ideia da dimensão. Seja do ponto de vista da economia, seja do ponto de vista das coisas relacionadas ao Grêmio. Ele coloca que espera compensar esses valores em determinado momento com alguma ação de governo, com alguma ação, alguma situação envolvendo não pagar impostos agora, pagar depois, alguma parte de reequacionamento junto às questões envolvendo jogadores, até mesmo funcionários, mas ele não pretende atrasar salários, ele vai ter que reequacionar alguns pontos, ele coloca isso. Quando perguntado se o Grêmio estaria pronto para uma crise como essa, ele disse: nenhum clube brasileiro está pronto e o Grêmio não está pronto para isso. Ele disse também, nesse mesmo episódio, que o Grêmio tem crédito e que, em tese, vai usar esse crédito junto aos bancos. Ele vai precisar recorrer aos bancos para cumprir os seus compromissos. Esse é um ponto importante também dessa discussão. Ele diz que o Grêmio não está preparado, mas que vai conseguir reequacionar em razão desse lastro administrativo financeiro que o Grêmio tem. Ele fala muito sobre isso e acho que essa é uma parte importante que a gente toca na entrevista, que ele diz claramente que precisa reequacionar situações e espera ações mais macro de governo, sobretudo do governo federal, para que possa fazer isso. Sobre o fim do gauchão, ele diz que é impossível prever o fim do gauchão. Ele fala, e é uma parte interessante, que ele diz o seguinte: é precipitado se tomar qualquer atitude, mas ao mesmo tempo ele diz: imagina se for até setembro, se perde o ano todo. E essa é uma situação que de fato ninguém sabe. Ninguém sabe quanto tempo vai levar esse pico ou essa evolução da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Então não se pode prever. Ele fala muito na necessidade de se aproveitar as oportunidades que foram criadas aqui na frente e achar alternativas em cima da criatividade. Esse é um ponto interessante. Quando perguntado sobre como o Grêmio está, ele diz o seguinte: o Grêmio parou. O Grêmio parou nesse momento porque liberou 200 funcionários e tem 50 trabalhando em home office, e as ações dentro da estrutura do Grêmio só as obrigatórias, como segurança, por exemplo. O presidente Romildo diz o seguinte: o Grêmio parou. E não é o Grêmio. Quando a gente fala que todos pararam no Brasil, né, o Grêmio também parou. E isso é um ponto que preocupa ele. Com relação aos atletas, o presidente Romildo diz que eles estão liberados até terça-feira, mas que a tendência pelas notícias de momento é que isso prossiga, né? Os jogadores vão seguir liberados porque não tem o que fazer, eles não podem se representar para treinar, não tem o que fazer, e essa é uma ação muito maior. Naquele momento também foi questionado quanto a isso, à tarde ainda só tínhamos uma confirmação de testagem positiva em dirigentes do Grêmio, que era o Eduardo Fernandes, que é das categorias de base. Um pouco mais à noite se confirmou também o Cláudio Oderich, vice-presidente, que de fato também se encontra. Marcelo Salzano buscou essa informação também junto à Rádio Bandeirantes e deu a informação, a gente está colocando aqui. Naquele momento ainda não se tinha. Quando questionado em relação ao técnico Renato e o fato dele ter jogado futevôlei, o presidente Romildo deixa claro que as pessoas devem seguir
as orientações, devem dar exemplos, seguindo as orientações das entidades de saúde que estão fazendo todo esse movimento para que as pessoas fiquem em isolamento. Ele disse, inclusive, que ele está em isolamento em razão de ter convivido com pessoas envolvidas e que testaram, inclusive, positivo aqui com relação ao coronavírus. Ele está e ele acha que é preciso dar exemplo. Mas ele não quer fazer dessa situação com o Renato, em razão do Renato ter jogado lá qualquer cavalo de batalha. Ele acha as pessoas responsáveis têm que fazer isso. Então ele passa um pouco a mão na cabeça, mas deixando firme o posicionamento dele, o que mostra também a grandeza do presidente Romildo. Uma entrevista esclarecedora. Ele fala que vão ser 25 milhões que o Grêmio vai deixar de receber neste curto prazo. 25 milhões. Ele inclusive cita esse valor, fala dos 10 milhões da Libertadores, dos 3 milhões e pouco do Campeonato Gaúcho que ainda falta receber, da Grêmio Mania que não vai pagar. Então ele cita todos os detalhes e deixa muito claro para o torcedor do Grêmio que o Grêmio é um clube de transparência e que o presidente Romildo segue essa linha. Fiquei muito satisfeito de ouvir isso e saber que o Grêmio está, assim, buscando alternativas já, porque vai ter um período difícil aí pela frente. O Grêmio e grande parte dos brasileiros, a verdade é essa, porque a gente está vivendo uma situação que sai do nosso controle. Esse foi o resumo aí da grande entrevista, da ótima entrevista, esclarecedora entrevista com o presidente Romildo Bolzan, hoje à tarde, lá na Bandeirantes, no Esporte Notícia, comandado pelo Sérgio Boazzi, que teve também a participação do Marcelo Salzano, até me engasguei. Um grande abraço para vocês e vamos fazer parte desse canal. César Cidade Dias, falando de Grêmio, papo de gremista para gremista aqui no YouTube. Curta, compartilhe, aperte o botãozinho ali e vamos fazer parte também desse time. O sininho é para, receber notificações. Um grande abraço e até a próxima.